E por mais que seja uma palavra que a igreja já compreende, eu pedi para o Senhor, eu conheço essa palavra, Senhor, mas eu preciso de uma direção. Né? Então, alguns dias já estava me preparando para esse momento, mas não ardia no coração, né, um direcionamento de Deus, né, pedindo uma porta, Senhor, abre uma porta, né? E ontem à noite, né, em cima da hora, o Senhor me abriu uma porta e eu entrei por ela. E ali começou a vir, né? Então eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui, esse vaso que está nas mãos do Loureiro aqui em Jeremias 18, é a casa de Israel, o povo de Israel, né? Nação eleita de Deus. Pessoas eleitas para herdar a terra prometida, né? E se formos olhar para o dia de hoje, quem que é a casa de Israel? Como nós fazemos para nos tornar a casa de Israel, né? Geração eleita, né? A Israel, naquele tempo, ela estava em busca da terra de Canaã, uma terra aqui terrena, né? Nós estamos lutando, Deus está nos forjando a cada dia para nós chegarmos na Israel celestial, né? A nova Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E para nós nos tornarmos a casa de Israel, para nós nos tornarmos membros do corpo de Cristo, nós podemos dizer hoje em dia, quando que Deus vai fazer isso que vem na casa de Israel aqui comigo, né? Me quebrar? Quando eu me torno casa de Israel, quando eu aceito o meu chamado. Se nós formos olhar a conversa de Jesus com Nicodemos, ali em João capítulo 3, ele vai dizer que para herdar o reino dos céus há alguns requisitos. E um dos requisitos é nascer da água e do Espírito. Então, a partir do momento que eu me arrependo e eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, eu nasci da água e do Espírito. A partir dali, a Bíblia diz lá em Romanos que nós estamos selados pelo Espírito Santo. Então, a partir dali, se eu porventura quiser me afastar do corpo de Cristo por algo que me falaram ou por alguma coisa, aí Deus vai machucar. Aí pode doer muito, né? Muitas das vezes Deus vai permitir situações acontecendo na nossa vida, aí é o oleiro trabalhando no vaso, porque daí eu já me tornei um vaso de honra. Então Deus vai preparar. Muitas das vezes, no momento ali no leito de hospital, Deus vai nos fazer lembrar, né, que nós somos parte desse corpo de Cristo, e que se você fugir a partir do momento que você teve um encontro verdadeiro com Cristo, pode doer muito na sua vida. Então não fuja da sua chamada. Valorize este momento, valorize a congregação que você está. Não saia daqui porque você pode sofrer muito, né? Se você fugir da tua chamada. Glória a Deus. Então ali o profeta Jeremias, ele começa... O que Deus diz ao profeta ali, né? O profeta é um vaso já nas mãos de Deus, né? Mas a gente observa que ele diz para o profeta: levanta-te e desce. Parece um pouco contraditório. Primeiro levanta-te e desce. Então a primeira atitude de um profeta, de um vaso de Deus, né? Se ele quer ouvir as palavras do Senhor, ele tem que tomar posição, porque a palavra levanta-te ali é posicionamento. Se coloca no centro da minha vontade que eu quero falar com você, né? E depois de levantar, desce. Né? Começa a se esvaziar de si mesmo. Assim como Jesus desceu do céu, não usou de usurpação, ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo. Assim nós precisamos descer, se esvaziar de nós mesmos, para então vir a palavra do Senhor até nós. Então eu acredito que assim, a palavra do Senhor, quando Deus usa os profetas aqui, no contexto geral da Bíblia, é sempre mostrando o direcionamento por processos que nós vamos passar na nossa caminhada enquanto nós somos filhos de Deus, né? Então são processos. A gente tem que se levantar na presença do Senhor, pois a gente tem que descer, se humilhar, pagar um alto preço, né? Para então a palavra penetrar verdadeiramente no nosso coração, nós ganhar uma sabedoria e Deus nos direcionar a nossa vida, né? E nós buscar respostas para aquilo que nós buscamos. Aleluia. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, em muitos momentos vasos de honra, né, tentam parar na caminhada, né, por causa de afrontas, por causa de lutas, porque pessoas queriam matar eles, ou porque estavam cansados, calejados, 20, 30, 40 anos na obra, né, já não é a mesma coisa, começa a esfriar e a pessoa começa a clamar por um renovo, e às vezes esse renovo não vem, e vem o desânimo, né?
Então vamos estar citando alguns textos, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Deus fala assim para Ezequiel: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É posicionamento. O que Deus quer para nós nessa noite é posicionamento, em primeiro lugar. Antes de fazer a obra do Senhor, nós precisamos nos posicionar. É a primeira atitude que nós temos que ter. Então, filho do homem, coloca-te em pé e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a luz, a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Os profetas todos tiveram que se posicionar, para então Deus usar a vida deles. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Exemplos de pessoas na Bíblia que foram chamadas para se posicionar. Pessoas que já estavam há um tempo profetizando, né? Sendo usadas na mão de Deus, mas chegou um determinado momento e desanimaram, né? Agar, primeiro exemplo. Gênesis 21, capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro também lhe deu um menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja, para que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma promessa. Mas essa promessa, no momento que a gente se desanima, né? Quando Jesus estava cansado ali no deserto, o anjo veio e serviu ele, né? Então, quando a gente está para desanimar, Deus, pela sua misericórdia, levanta um vaso, fala conosco, nos dá mais um pouquinho de água, um pouquinho de vinho, um pouquinho de pão, para a gente continuar. O segredo na obra do Senhor é como a gente termina, né? Muitas das vezes a gente começa, se posiciona no início ali no primeiro amor, mas a gente vai cansando, né? E Deus vem e diz de novo: posiciona. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então pega pela mão aquele teu projeto e segue, né? Que eu farei prosperar. E farei uma grande nação, ali do menino, o Senhor disse, né? Elias, 1 Reis capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe assim: me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, ao deserto de Berseba, né? Que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e ele disse: levanta-te e come. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então ele levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus. Nessa noite levanta-te, se alimenta da palavra de Deus, porque a jornada é longa, muitos desafios vão vir pelo caminho, e muitas vezes a gente não consegue entender. O profeta Elias, o profeta que derrotou os 450 profetas de Baal ali, e nesse momento aqui, por causa de uma ameaça de Jezabel, né, ele pede a morte, fica com medo, né? Muitas das vezes por palavras pequenas que lançam, né, em nossos ouvidos. Nós já vencemos tantas lutas difíceis,
né? Muitas das vezes no nosso celeiro, ou com um filho, uma enfermidade, né? E muitas vezes uma simples palavra faz com que muitas pessoas desistam na caminhada, né? Desistam dos seus projetos, né? Não desista, né? Por isso que Deus coloca lá na frente o mandamento de amor. Nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, né? Para não deixar essas pequenas coisas, essas pequenas palavras, nós temos que ter um coração renovado, um coração novo, né? Não se conformar, né? Que nem o irmão leu, ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Aquela loja, quando surge uma dificuldade na tua vida, aquele primeiro impulso que vem na tua mente é da carne, pode ter certeza. Aquele primeiro impulso que tu tem diante de uma situação, diante de uma afronta, repreenda. Porque a vontade de Deus é ao contrário da vontade da tua carne. O crente não tem razão, o crente tem graça. De que adianta eu ter razão numa determinada situação, e se Jesus voltar agora, eu estou com a minha razão, eu estou cheio de mim mesmo, porque eu estou com a razão, numa discussão que eu tive em alguma, né? Jesus volta agora e eu fico, né? De que adianta eu ter a razão? Se a gente for olhar a história de José, quando ele estava ali, foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, né? Venderam ele como escravo, ele foi levado, a caravana passa ali, pega ele na cisterna, ele é vendido como escravo, então ele vai para o Egito, passa 13 anos na prisão, depois passa-se mais 7 anos, em torno de 20 anos, 21 anos, é que ele tem o primeiro encontro com aqueles irmãos que tinham jogado ele, né? Que tinham, só porque ele sonhava, eles tinham lançado ele numa cisterna, né? Por inveja, né? Mas ele precisou tomar uma decisão ali naquele momento. Ele estava ali, e então veio uma grande seca sobre toda a terra, não tinha mais alimento, não tinha mais, né, o sustento das pessoas. Então os seus irmãos vão até o Egito, que era o único lugar, né, que tinha o alimento ainda, justamente porque José, com a sua sabedoria que Deus deu a ele, reservou durante 7 anos bons os alimentos para passar os 7 anos ruins. Então eles chegam ali, se deparam na frente daquele homem ali de José, não conheciam mais, eu acredito, ali no primeiro momento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então, eles começam a conversar e daí eles começam a dizer quem eles são, né? Da onde eles vieram. E a Bíblia diz que José já tinha esquecido ali. Passaram-se muitos anos, 20 anos, mas no momento que eles falam, né? Nós éramos 12, mas agora somos 11, um porém não está mais vivo. Né? Daí ele dá um grito que Israel todo escuta ali, né? Aí a ferida se abriu naquele momento ali, né? Voltou tudo aquilo que ele já tinha superado, voltou. Muitas das vezes coisas que nós já superamos, quando vê está diante de nós, mas de novo, Senhor, a gente diz. E agora, Senhor, o que eu devo fazer? E se a gente for analisar, José, quando ele estava na cisterna, a Bíblia faz questão de dizer que Deus era com ele, né? Naquele momento de dificuldade. E quando a Bíblia também diz que quando José estava na prisão, Deus era com ele, né? A Bíblia faz questão de ressaltar. Mas é muito interessante que nesse momento aqui, em que José está de frente dos seus irmãos, a gente for analisar a história, Deus faz uma promessa a Abraão, essa promessa passa para Isaac, então chega Jacó, que é o pai de José. Né? Então a nação de Israel que estava se formando, para se cumprir a profecia de Gênesis 3:15, que da descendência da mulher nasceria um que pisaria sobre a cabeça da serpente, essa linhagem precisava continuar. Então José ali, ele precisava liberar o perdão para os seus irmãos, para continuar o projeto de Deus, o projeto de restauração, de resgate das nossas almas, das nossas vidas, né? E neste momento que foi o principal, o mais importante, a Bíblia faz questão de dizer que Deus não era com José. Então muitas das vezes a gente está diante de uma situação, a gente pede sabedoria para Deus, discernimento. Deus, o que eu faço diante dessa situação? Né? E a gente espera que Deus responda tudo para a gente, mas a gente precisa tomar uma decisão. Né? A gente está aqui, a decisão tem que ser aqui agora, não é amanhã. Não é ficar esperando Deus revelar, porque por isso nós temos que ficar embasados na palavra. Nós temos que ter a palavra dentro do nosso coração, porque ela vai te dar base para você tomar as suas decisões corretas. Não é sempre que Deus vai ser contigo.
Tem momentos que o teu caráter já tem... Deus transforma o nosso caráter para nós saber tomar decisões corretas na nossa vida. Dá direcionamento, a palavra dá direcionamento. Amém. Então ele perdoou os seus irmãos ali, Deus não era com ele naquele momento. Então o bálsamo desceu sobre o seu coração e ele verdadeiramente foi curado. E se a gente for olhar a palavra de Deus, a Bíblia diz que nada é novo, tudo já aconteceu um dia, né? Então a gente vai olhando, hoje, pela misericórdia do Senhor, eu leio, pelo conselho do meu pastor, quando eu comecei a ler a Bíblia, ele falou, lê o Novo Testamento primeiro, eu li, procurei compreender, então eu comecei a ler o Velho. Hoje eu leio o Velho Testamento e eu vejo, gente, Jesus em tudo. Porque a palavra é sobre ele, a lei é sobre ele, tudo é ele, né? É tudo sobre ele. A gente vê ali a história da José, né? Por um momento Deus não era com ele, ele foi preso. Aí a gente vai olhar para Jesus, Jesus foi preso, foi crucificado, né? E a Bíblia diz que do meio-dia às 3 horas da tarde, Deus não era com Jesus naquela cruz. Do meio-dia às 3 da tarde, ele podia ter pensado, Pai, durante 3 anos e meio aqui eu operei prodígios e maravilhas e sinais entre o povo, o Senhor sempre foi comigo, né? O Senhor sempre me usou e agora, Senhor, o meu coração está aflito, o espírito é forte, porém a carne é fraca, né? Ele estava sentindo a angústia, a dor da morte ali naquele momento, no momento que ele mais precisava a graça de Deus, ele não estava sentindo dentro de si. Ele chega a olhar para o céu e dizer, Pai meu, por que me abandonaste? Glória a Deus. E Deus só leva ele para agora, Deus só dá o alívio para o coração dele, só dá o bálsamo. No momento que ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, Deus leva ele para a sua glória, né? Glória a Deus. Então, as decisões mais importantes da nossa vida, muitas das vezes nós não vamos sentir a graça de Deus, a presença de Deus, né? Mas nós precisamos estar direcionados pela palavra. O perdão é incondicional. A Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aí a gente pode pensar, 70 vezes 7 dá 490. Mas aí você vai em casa com a sua esposa, tem uma vida de 50 anos de casado. Quantas vezes você vai precisar perdoar a sua esposa? Vai dar muito mais do que isso. Então o segredo não sai. Salmo 70, versículo 10, a Bíblia vai dizer que a vida de um homem é 70 anos. E 7 é a plenitude de Deus na Bíblia. Quando se fala o número 7, é a plenitude, é a totalidade, tudo é o número 7. As 7 taças, né? Ali em Apocalipse, glória a Deus, os 7 dias da semana, a plenitude de Deus é Deus. Então o que é perdoar 70 vezes 7? É passar uma vida perdoando. 70 anos é uma vida, 70 vezes 7. É na totalidade da vida, nós temos que estar perdoando nossos irmãos, dia após dia, dias após dia, né? Incondicionalmente. Glória a Deus, aleluia. É o amor ágape que está escrito em João 21, né? O amor que Jesus fala ali com Pedro naquele momento, um amor incondicional, um amor que é capaz de dar a sua vida pelo seu amigo, dar a vida pelo seu próximo. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que dá a sua vida em prol do nosso irmão ganha lá. E aquele que porventura quer ganhar a sua vida aqui nesse mundo, né, ser egocêntrico, perder lá. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender, muitas das vezes a gente quer que o céu se movimenta, mas nós não tomamos uma atitude. E se a gente vai olhar para a luz da palavra, todas as vezes que Deus agiu na vida de alguém, todas as vezes que Deus agiu na vida de um homem, de uma mulher, foi porque primeiro esse homem ou essa mulher tomou uma atitude diante do Senhor. É a ação do homem aqui na terra, reação. Deus não age. Eu costumo dizer que Deus não age, Deus reage. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra é clara. Jeremias 33:3, clama a mim, é a atitude de homem. Responder-te-ei, é a ação de Deus. Então, para Deus te responder, primeiro tu tem que clamar. Deus não vai te responder se você não dobra teu joelhinho para orar, se tu não faz um jejum, se você não entrega-se verdadeiramente para o Senhor, como é que você quer a resposta de Deus? Por isso que não adianta ficar de igreja em igreja, correndo, buscando profecia, mas não quer o dono da bênção. Procurando bênção, mas não quer o dono da bênção, não quer permanecer na palavra. Como diz João 8:31, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Pedir é a ação do homem, eu peço, Deus dá. Mas primeiro eu tenho que pedir, Deus não vai dar sem eu pedir. Glória a Deus. Buscai e encontrareis.
Ação, reação. Batei e abriu-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E ao que bate se abre. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós precisamos entender o propósito do Senhor, os desígnios, o direcionamento de Deus. O trabalhar de Deus vai ao contrário da lógica humana. Vai ao contrário daquilo que a minha razão diz ser certo. Nós precisamos entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Êxodo capítulo 14, versículo 16, a palavra vai dizer: E tu levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. E a gente sabe ali que na história, Moisés toca o mar. Né? Deus poderia simplesmente abrir o mar vermelho ao meio com todo o seu poder, sem Moisés fazer nada. Mas toca o cajado que tem na tua mão por fé. Daí Deus vai abrir. Usa a autoridade para que Deus te deu para vencer essa luta. Usa a autoridade que Deus te deu para vencer essa enfermidade, essa dificuldade do teu dia a dia. Use, acredite que Deus te deu uma autoridade. A Bíblia diz que Deus, que através da fé em Cristo nós podemos pisar sobre serpentes e escorpiões. E a Bíblia também diz que Deus edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, se eu sou igreja, se é Jesus que está edificando a minha vida, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu não preciso dizer, a porta do inferno está vindo ali, eu vou correr. Não, você que tem que ir. As portas do inferno não vão prevalecer. Você vai passar por cima dessa dificuldade, você vai passar por cima dessa situação. A Bíblia diz, Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então não fique andando como um coitadinho de cabeça baixa, seja alegre, seja feliz. Nós somos salvos, nós somos herdeiros da promessa de Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Josué da mesma forma, coloca o pé sobre o Rio Jordão, e o Rio Jordão se abriu. Né? Mas ele teve que tomar atitude, não é? Deus não vai vir com uma varinha mágica e fazer as coisas acontecerem na nossa vida, nós temos que se posicionar. Louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Samuel 17:49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu um filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. A fé, aquela pedrinha não ia matar aquele gigante, jamais. E Davi fala um pouquinho antes do texto ali: Deus vai colocar esse gigante nas minhas mãos. Ele nunca trouxe, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele nunca trouxe a glória das vitórias dele para ele mesmo. Ele sempre destinou as suas vitórias a Deus. É Deus que me dá vitória, é Deus que me fez vencer aquele urso, aquele leão. Glória a Deus, aleluia. E se a gente for olhar o versículo ali, a Bíblia diz que o gigante caiu com a face sobre a terra. Se você atira uma pedra de alguém daqui, a pessoa vai cair para trás, não é? E o gigante cai aos pés de Davi, de face ao chão, de face no pó. Então, quem bateu de lá para cá. No momento que Davi lança a pedra, o anjo de Deus já matou o gigante. Então, lança a pedra nessa noite, tome atitude, se posicione, e Deus vai colocar esse gigante aos seus pés. E a única coisa que você vai ter que fazer é cortar a cabeça. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Se a gente for olhar a mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma atitude, rasgou a multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então, tem que tocar. A fé que ela tinha, talvez, ela poderia ser curada. Só pela fé que ela... Não é só pela fé que a gente vai ser curado. A gente tem que tocar nas vestes de Jesus. A gente tem que buscar uma intimidade, tem que buscar chegar perto. Muitas das vezes as dificuldades pode ser essa multidão que quer te impedir de chegar até Jesus. Mas não desista, vai se rastejando no meio dessa multidão e toca nas vestes de Jesus que você vai ser curado. Você vai ser abençoado. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ela toca nas vestes de Jesus e a fonte do seu sangue na hora cessa. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Logo no início a gente leu
E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, que numa casa há vasos de honra e desonra. Ou seja, todo ser humano sobre a face da terra é vaso. Porém, alguns para honra, outros para desonra. Né? E o vaso de desonra, ele pode se tornar um vaso de honra. Tanto o vaso de honra pode se tornar um vaso de desonra. Então Deus nos dá um direcionamento, nos dá um caminho a seguir para nos tornarmos uma palavra, né? Para nos tornarmos um vaso de honra e permanecer sendo um vaso de honra. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que um vaso de honra precisa fazer? Vamos para os ensinamentos do nosso mestre, aquele que os seus discípulos diziam mestre, né? Porque ele é o nosso mestre até hoje, nós somos discípulos do Senhor. Filipenses 2, versículo 3. Eu sempre digo assim, Paulo disse que nós somos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se Paulo era imitador de Cristo, estava aconselhando a igreja a imitar ele. Então, para a igreja, o povo de Deus buscar, claro que a gente não vai chegar na perfeição de Jesus. Ele é o único homem que cumpriu a lei, que não pecou contra a lei de Deus. Mas nós precisamos buscar. Ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele é o nosso caminho. Nós precisamos observar Jesus desde ali quando ele é batizado por João Batista, o que ele começa a fazer, tudo aquilo que ele passa. Nós somos imitadores, nós viemos após ele. Ele disse que nós viemos após ele, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós estamos indo após, nós estamos seguindo Jesus. Então aquilo que ele faz, nós temos que se atentar, que são ensinamentos para a nossa caminhada. A partir do momento que ali, quando a gente começa o nosso chamado, como ele começou ali quando foi batizado por João Batista, primeira coisa, ele foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto. Coisas que vão acontecer com nós também. Glória a Deus. E a Bíblia diz aí em Filipenses capítulo 2, que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, né? Para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós temos que seguir esse caminho para ser um vaso de honra. Esse caminho de Jesus. Nós precisamos esvaziar de si mesmo. A palavra de Jeremias 18 fala sobre um vaso. Um vaso, muitas das vezes nós vemos aqui um vaso cheio de coisas ruins, né? Coisas que não provém de Deus. Então, e o azeite só vai entrar dentro desse vaso no momento que esse vaso estiver limpo. Então eu preciso renunciar a cada dia, superar as minhas fraquezas, as minhas misérias a cada dia. Eu preciso me purificar a cada dia, é um processo. E quando realmente eu estiver purificado, enquanto Deus vê que não, agora esse vaso eu posso encher de azeite, aí Deus vai encher de azeite no momento certo. A nossa vida, tudo que Deus criou são estações, são processos. A lua tem momento que ela está cheia, tem momento que ela está minguando, tem momento que ela está nova, nem aparece para estudar, né? A gente nem vê, e tem momento que ela começa a crescer de novo. Então de repente ela está cheia de novo, assim somos nós, é um processo. O mundo vai girando, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, a palavra de Deus vai se completando. As estações, o inverno, o verão, são tempos diferentes. Na primavera floresce, no verão está muito quente, no inverno está frio. Não é porque nós somos crentes que não vai ter um momento que nós vamos estar gelado. E a gente não quer estar assim. Mas a gente vai passar por essas estações. Nós precisamos compreender isso. Não é todo dia que a gente vai estar igual. Tem dias que a gente acorda só misericórdia. E a gente não entende por que a gente está daquele jeito. Mas é as estações, é os processos que você passa. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia. Então ele se esvazia de si mesmo, né? Então, depois de tudo isso, há uma reação de Deus. O último versículo ali, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, a presença do Senhor, o Senhor vai aparecer através da nossa vida. Nós vamos ser boca de Deus verdadeiramente. Quando nós nos esvaziarmos de toda a concupiscência da carne, a partir do momento que nós nos alimentarmos mais do Espírito do que a carne. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Um vaso de desonra, quando ele chega aqui, antes de ele tomar uma atitude, um posicionamento de aceitar Jesus,
existem coisas, a Bíblia diz, existem questões que você não é obrigado a fazer. Um vaso de desonra. Mas a partir do momento que eu sou um vaso de honra, que eu nasci da água e do Espírito, tem coisas que são cotidianas. E nós temos que fazer todos os dias. Um vaso de desonra, quando ele chega aqui, se a gente for analisar a Bíblia, Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. É ser. Eu não sou obrigado. Eu tenho que decidir se eu quero ser esse vaso de honra. Eu preciso negar a mim mesmo, para se esvaziar de mim mesmo, para então eu se tornar um vaso de honra. Muitas das vezes a gente fala muito da cruz de Cristo, mas nós esquecemos de falar da cruz do cristão. Jesus deixa bem claro, tudo aquilo que Jesus fez, a cruz que ele carregou, como eu disse antes, Jesus é o nosso espelho, nós seguimos ele. Tudo aquilo que Jesus passou, nós vamos passar em algum momento. Então Jesus carregou uma cruz, né? Mas nós também temos uma cruz para carregar cada dia. Então nós estamos seguindo ele, tudo aquilo que ele passou, a gente vai passar. Nós falamos muito da cruz do cristão, do crente, de Jesus, mas esquecemos de falar da nossa cruz, né? Outra questão que é ser. Jesus dizia em João 8,31 aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, que inclusive é o tema da campanha de sexta-feira. É ser, permanecer na palavra, um vaso de desonra, é ele que escolhe. O homem tem que tomar uma atitude aqui na terra, para então ele conhecer a verdade e então ele ser liberto. João 8,32. Primeiro, permanece na palavra, ser, né? Mas tem que tomar uma atitude se você quer ter um encontro verdadeiro com Cristo, para então conhecer a verdade. Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei. Glória a Deus. E cearei com ele e ele comigo. Então ele está à porta batendo, de todo mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus está às portas. Esses dias eu ouvi, e não dá para deixar a gente que conhece a verdade, não podemos deixar a igreja viver por heresias, porque a gente vê que tem gente que prega que Mateus 24, versículo 14 vai dizer, em Mateus 24 vai dizer todas as coisas que seriam sinais da vida de Cristo, e aí no versículo 14 ele diz: porém, a vida de Cristo será quando esse evangelho for pregado a toda criatura, né? Então tem muitas pessoas que falam: pode ficar tranquilo que Jesus não vai voltar ainda, porque eu sei que lá tem um povo que não ouviu ainda. E as pessoas entram numa zona de conforto. Não, nós temos que estar com nossas lamparinas acesas a todo momento. Eu não tinha preparado esse versículo, mas vou estar lendo. Essa profecia de Mateus 24, 14 já se cumpriu. Jesus está às portas. Aleluia. Colossenses 1, 23. Paulo diz assim: se na verdade permanecerdes na fé, fundados e firmes, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, essa profecia de Mateus 24 já se cumpriu. A qualquer momento Jesus está voltando. Isso não precisa se cumprir ainda, já se cumpriu. Porque no tempo dos apóstolos, no tempo que a igreja começou a se expandir ali, né, a igreja primitiva, as pessoas estavam tão cheias de Deus, tão esperançosas da vida de Cristo, que as pessoas aceitavam Jesus daqui hoje, amanhã já estava evangelizando a sua família, a sua casa. E o mundo era pequeno naquele tempo, era o Oriente Médio, ali até Roma no máximo. Então o evangelho, por isso que Paulo insistiu tanto em levar o evangelho até Roma, que ali se cumpriu tudo. Toda a criatura debaixo do céu ouviu o evangelho. Ele mesmo, o profeta, falou aqui, né, na sua palavra. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Então ali nós falamos de questões que num vaso de desonra, se ele quer, né? Se a pessoa quer ser salva, ela tem que tomar uma atitude, tem que confessar o nome do Senhor, Romanos 10, versículo 9, né? Crer no coração e confessar com a boca, então sereis salvos. Aleluia. Então, a partir do momento que eu aceito esse chamado, eu quero passar por esses processos, né?
Então tem coisas que eu tenho que praticar diariamente. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. Quando? A palavra quando, ela vem de continuidade. Então é algo contínuo. Quando eu orar, é algo que eu vou praticar, não é ser, é quando. É algo que eu tenho que fazer todos os dias, eu tenho que buscar. É o mandamento de Cristo a oração. Crente que não ora não é crente. Vaso de honra ora, todos os dias, busca, clama. Mesmo com gemidos inexprimíveis, mesmo sem palavras, dobra teu joelho, clama. Deus está ouvindo o coração, Deus sonda, esquadrinha os nossos corações. Aleluia. Se alimente das coisas espirituais, das coisas de Deus. Se esvazie das coisas do mundo, das coisas da carne. O quanto mais, vai se purificando com a palavra, leia a Bíblia, pratique a palavra. Mateus 6, versículo 17. Porém, tu quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que Jesus, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vem em oculto te recompensará. A questão de jejuar, a prática do jejum, ela é cotidiana, ela é contínua. A gente vai olhar para o chamado de Jesus. Jesus às vezes tinha uma multidão na frente dele, ele simplesmente se afastava daquela multidão e ia para o monte orar. E os discípulos falavam: Senhor, Senhor, mas olha a multidão aqui, você vai deixar eles? Não, agora eu vou conversar com o Pai. Né? Jesus não fazia nada sem antes ele clamar ao Pai. Aleluia. O joelho dobrado para tomar decisões, para fazer a obra de Deus. Joelho dobrado, jejum, para Deus operar através da tua vida. Se você vir aqui na frente louvar, dar uma saudação, qualquer coisa que você for fazer, Deus não vai tocar o coração das pessoas se você não estiver consagrado, preparado, né? Um vaso transbordando. Porque um vaso só pode ser usado quando ele está cheio de azeite. Por limpo, então ele é cheio de azeite e ele começa a transbordar. Então a gente não pode fazer as coisas com a nossa própria vanglória na casa do Senhor, né? Nós temos que buscar fazer com discernimento, sabedoria e preparado. Preparado, né? Tem que estar com as lamparinas acesas. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus está te usando aqui, é Deus que está te usando, é Ele que tem que aparecer, não você. Aleluia. Se Deus te coloca sentado num banco, você é chamado para interceder às vezes. Né? Se alegre nisso. Interceda pelo pregador que está pregando. Fala para o Senhor. Quando o levita vem louvar, Senhor, usa poderosamente a vida desse levita. Que através desse louvor haja cura, haja salvação, haja libertação, que o Senhor venha operar. Esses são os intercessores. Muitas das vezes os órgãos, um corpo ele tem órgãos ocultos, né? E não aparecem muitas das vezes, né? Nós, seres humanos, se a gente for olhar, tem órgãos que aparecem mais. Mas tem lá dentro os órgãos mais vitais. São internos, não se vê. O coração, né? Tira o coração de alguém, ele morre, tira um dedo, ele continua vivo. Existem órgãos vitais, que muitas das vezes não aparecem, ninguém vê, mas é por causa dele que a igreja está de pé, que o ministério está continuando, né? Deus ainda continua operando. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. O maná, quando o povo de Israel ali andava pelo deserto, Deus deu uma ordem para eles que eles tinham que colher o seu alimento, o maná, todos os dias. O maná é o quê? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o maná era Jesus. Era Jesus que caiu do céu, que eles tinham que se alimentar dele todo dia, né? Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E Jesus é quem? João 1. Jesus é o verbo que se fez carne. Então qual que é o maná que eu tenho que me alimentar todos os dias? Prática diária. Todos os dias pela madrugada levanta e vai colher o teu maná. Então leia a palavra todos os dias. Não é ler 10 páginas hoje e ficar 3 dias sem ler. É ler uma que seja todos os dias. É continuidade, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus se renova todos os dias, né? E o povo de Israel ali, tinha alguns espertinhos no meio que colhiam um monte de maná, a Bíblia diz, né? E guardavam: amanhã eu vou dormir até as 10, porque tinha que acordar de madrugada, né, para colher o maná. Amanhã eu vou dormir até tarde, preguiçoso, né? Não queria todo dia levantar e fazer seu dever de casa. Guardavam um monte de maná ali. Amanhã os outros que levantem cedo, eu vou dormir até as 10. Aí quando ele ia lá para se alimentar, que ele estava com fome, o maná estava podre, né?
Então a palavra de Deus precisa ser renovada em nossos corações a cada dia. Antes de ir para o teu trabalho, para a tua escola, leia um versículo que seja, 5 versículos. Tenha uma palavra viva direcionada no coração dos teus irmãos. Quando tem uma alma na tua frente que porventura não encontrou Jesus ainda, essa palavra que você buscou antes de sair da tua casa vai ser uma semente semeada naquele coração. Aleluia, louvado seja. Então, prática cotidiana, ler a palavra, jejum e oração. Né? Glória a Deus, aleluia. As horas se foram, eu queria falar do amor aqui também. O amor, um vaso de honra. O amor é obrigação. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, para que... Porque quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Então, se nós amarmos uns aos outros, nós estamos obedecendo a lei. Jesus pega e transforma os 10 mandamentos em 2 em um certo momento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a ti mesmo. Sobre esses 2 mandamentos está toda a lei, Jesus disse. Então, e os fariseus, eles buscavam obedecer às 613 leis de Moisés, mas não praticavam amor, eram hipócritas. Né? Então, que nós sejamos verdadeiros, íntegros, sinceros na presença do Senhor e buscando suportar uns aos outros a cada dia. O amor, a Bíblia diz que é um débito que eu tenho com o meu irmão. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Romanos 13, 8. Então o amor é obrigação. E ele é incondicional. Eu não posso pôr uma condição para amar alguém. Né? Jesus disse, se vocês amarem, em Mateus 5, 45. Se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que galardão vocês acham que vocês vão ter lá no céu? Né? Eu, porém, ouvi-se dizer que é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que então vocês sejais filhos do Pai que está no céu. Então é ao contrário daquilo que eu acho certo. É muito fácil eu amar quem me ama. Amar as pessoas próximas a nós, as pessoas que nos tratam bem, é fácil. Mas Jesus disse que isso não gera galardão. O que gera galardão no céu é amar as pessoas que mais te maltratam, aqueles que te perseguem. Né? Ali é o momento que a tua fé vai ser provada verdadeiramente. Amém? É o contrário daquilo que a nossa mente, a nossa cabeça está preparada, né, para reagir. É o contrário. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para finalizar aqui, né, já no horário, eu vou deixar uma frase: amar incondicionalmente é um dever do vaso de honra. Deus me direcionou nessa porta, nessa noite, da questão do posicionamento. No início, antes de Deus mostrar a visão ali ao profeta Jeremias, ele diz: levanta, posiciona. Então, primeiro, antes de tudo, o profeta, o vaso de Deus, ele precisa se posicionar, descer, se esvaziar de si mesmo. Né? Jesus estava na glória, mas não, ele desceu da sua glória, passou por aflições, por lutas aqui na terra que ele não precisava, se esvaziou-se de si mesmo, né, para nos resgatar as nossas vidas. Então, que nós sejamos dessa forma também. Amar incondicionalmente é um dever do vaso de honra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, se coloca de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus